Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise da Bolsa. Eu vou fazer semanalmente, todas as terças-feiras, pela manhã, aqui com vocês, um resumo aí do que temos para a semana e o que a gente pode esperar do Ibovespa para os próximos dias. Será que está na hora? Será que é um bom momento para investir? Então vamos falar sobre qual é o cenário atual. Primeiro eu abordo os assuntos fundamentalistas da economia, né? E depois eu vou fazer uma análise gráfica rápida do Ibovespa, dos índices americanos, do Bitcoin e também do dólar. Então vamos começar falando do que tem acontecido no Ibovespa atualmente. Os estrangeiros vêm saindo da bolsa todo esse mês, durante todo o mês de julho, né? Desde quando se iniciou aí os debates com a proposta do governo tributar os dividendos. Esse assunto gerou muita polêmica, ainda não foi resolvido, é uma das primeiras pautas da nossa reforma tributária, e o Congresso saiu de recesso, né, no meio do mês, e largou esse assunto todo em aberto, com a maioria dos investidores e empresários insatisfeitos. O Ibovespa propõe o quê? Propõe a tributação dos dividendos em 20%. Mas esse assunto ainda está sendo discutido pela relatoria. Há aí uma certa proposta de compensação dessa tributação dos dividendos com a diminuição do imposto de renda. Mas, enfim, mexeu sobretudo com os papéis dos bancos, porque a proposta extingue a distribuição de juros sobre capitais próprios e tributa dividendos, e principalmente as empresas também pagadoras de dividendos, né? Já que com essa proposta os investidores podem ver aí seus recebimentos diminuídos em 20%. Então, isso foi o que desencadeou, de fato, a fuga do investidor estrangeiro no mês de julho. O que a gente tem percebido? Que não tem dinheiro novo entrando na bolsa. Tá? A gente tem visto o quê? Uma migração dos investidores de um ativo para o outro. Né? Então, você vê que se tem um ativo performando muito bem, por outro lado, tem um outro performando mal. Né? As empresas que estão fazendo IPO estão dividindo esse mesmo bolo de dinheiro com as que já estavam lá. Né? Por quê? Porque não está entrando dinheiro novo. O dinheiro só está mudando de lugar. E essa mudança de lugar faz com que o investidor de longo prazo fique andando muito de lado, né? Como a bolsa tem feito. É, ele ganha no ativo, perde no outro, né? E isso faz a gente acender a necessidade de uma estratégia para analisar ação a ação, analisar graficamente, né? Que é a única análise que a gente consegue fazer uma previsão no curto prazo. Tá? Essas análises fundamentalistas, principalmente que todos os bancos e corretoras soltam no mercado, né, com preços alvos, elas têm um prazo mais longo para acontecer e podem até não acontecer tão cedo. Porque é uma análise de valuation, tem toda uma questão que pode não acontecer. Tá? Na velocidade que os bancos esperam que aconteça, nem exatamente como eles esperam que aconteça. A análise gráfica, a gente consegue analisar o longo prazo também, mas principalmente o curto prazo, que nem sempre faz tanto sentido com o valuation das empresas, com a análise fundamentalista. Elas são muito mais fundamentadas no passado do gráfico, nas figuras gráficas que vão se formando e que acabam por influenciar todos os investidores e faz com que aquelas perspectivas de fato aconteçam. Então, com essa condição que a bolsa não está recebendo dinheiro novo e o capital está toda hora mudando de posição, a estratégia de operar o swing trade com análise gráfica tem sido a mais acertada, com a gente conseguindo descobrir quais são os ativos que estão em alta, mais em destaque, para poder migrar as nossas posições junto com os grandes investidores. Em relação ao, a alguns assuntos aí que pairam ainda no ambiente econômico, ontem a China teve um avanço regulatório em cima das empresas de educação e tecnologia, que deu uma balançada nas bolsas americanas ontem, e ontem e hoje os mercados asiáticos sentiram bastante ainda sobre esse avanço do governo chinês. E em relação à principal notícia, o principal driver da semana, o mercado todo mira aí seus holofotes para a decisão do FONC amanhã à tarde, tá? Onde os dirigentes
lá dos Estados Unidos, do FONC, estão reunidos para decidir a política monetária e para decidir sobre os estímulos da economia. Existe uma preocupação constante com o início do tapering, que é quando o Fed irá diminuir a compra de títulos no mercado americano. O quanto antes isso acontecer lá, pior para nós, países emergentes. Tá? Então, quanto mais tarde, mais for prolongados os estímulos nos mercados desenvolvidos, né, como os Estados Unidos, Europa, quanto mais tempo ficarem esses estímulos, melhor para os países emergentes, que terão que competir aí com o Fed, com os Estados Unidos, quando o Fed começar a atrair mais investimentos. Então, essa decisão também nos afeta bastante e os investidores estão aí parados para escutar a decisão do FONC amanhã. Em contrapartida, os resultados corporativos, né, os balanços das empresas, com a temporada de balanços acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto aqui, vem movimentando as bolsas. Então, apesar desse certo receio com a decisão do FONC na data de amanhã, temos hoje balanços de peso programados lá para os Estados Unidos. Hoje vamos ter Microsoft, o Google, né, que é a Alphabet, e a Apple. Então, isso promete dar uma forcinha na bolsa. Os resultados vão ser publicados depois do fechamento. Já aqui no Brasil, a temporada de balanços também começou a ganhar corpo. Hoje, teremos balanço de CSN, Açaí, Carrefour e a Vivo Telefônica. Então, esses ativos iniciam aí como um dos ativos mais importantes aí dessa temporada. E temos amanhã a previsão de balanços de peso, como o da Vale. Sexta-feira vamos ter os em Minas. Já se percebe que a siderurgia e a mineração já ganharam os holofotes essa semana, desde ontem, né? Com a previsão dos balanços para esta semana. Então, isso também promete movimentar os nossos mercados. Aqui no Brasil, o Congresso ainda está de recesso, deixando o nosso cenário político um pouco mais calmo, né? Mas que não é bom. A monotonia também não é boa para a Bolsa. Apesar de que hoje o Ciro Nogueira deu o seu aceite para assumir o Ministério da Casa Civil, que foi uma nomeação que Bolsonaro fez na tentativa de reaproximação com o Centrão para facilitar a aprovação das reformas e diminuir aí o risco político dele de impeachment. Então, temos amanhã uma reunião entre Bolsonaro e Ciro Nogueira, falando já sobre os novos assuntos ministeriais. E fora isso, vamos aguardar aí, está programado já para o início de agosto, o retorno do Congresso, já com uma nova agenda para a CPI. Que recebeu hoje, com a saída do Ciro Nogueira, recebeu hoje um novo membro, né? Que aí é mais aliado do governo, e também temos hoje o depoimento do Luiz Miranda, aquele que fez a denúncia sobre o caso Covaxin. Ele vai depor hoje na Polícia Federal. Então, fora isso, vamos dar uma olhada na análise gráfica, então, dos índices americanos, do dólar, do Ibovespa e do Bitcoin. Bitcoin que estava numa maré bem baixa, né? Vamos começar olhando o Bitcoin. Deixa eu fazer uma transição na minha tela. E vamos olhar, primeiramente, o Bitcoin, que estava atingindo aí as mínimas de um suporte importante nos 27.500 dólares, mas com o nosso maior trader de Bitcoin na semana passada, começou novamente a especulações que a Tesla, eu falo ele do Elon Musk, né? Não é à toa que é um dos homens mais ricos do mundo, né? Ganhando dinheiro de criptomoedas. Ele havia falado que a Tesla não aceitaria mais bitcoins por questões ambientais, já que a mineração de bitcoins poderia causar danos ao planeta. E aí ele resolveu, depois de uma grande desvalorização do Bitcoin, dizer que a Tesla vai voltar a aceitar bitcoins. Aliado a isso, surgiu um boato de que a Amazon iria passar a aceitar pagamentos em Bitcoin. Isso só porque ela lançou uma vaga de emprego no mercado, solicitando, acho que uma pessoa especialista na área de criptomoedas. Mas a Amazon, isso fez com que o Bitcoin subisse bastante desde ontem, mas a Amazon desmentiu e disse que a notícia não é verdadeira.
De qualquer modo, temos aqui o gráfico do Bitcoin, né, que estava fazendo aquela correção. Agora estamos em 38.300 pontos. Temos uma resistência nos 42 mil pontos. Olha, o Bitcoin anda bem, tá? Não posso dizer que não. Aqui vejo no gráfico que ele já tem um volume comprador relevante desde ontem, né? Hoje ele não foi muito afetado pela Amazon quando desmentiu a notícia. E vejo também que seria um terreno mais seguro para investir em Bitcoin, sabendo que vai subir só se ele romper a resistência dos 43 mil dólares. Tá? Então, enquanto isso, a gente observa, temos um suporte nos 34.700 dólares e uma resistência nos 42 mil dólares. Em relação ao Ibovespa, ele continua aqui, ó, numa região de acumulação, corrigindo, mas mantendo a tendência primária de alta. Ele pode atingir os 122 mil pontos, que seria aí o primeiro nível de correção de Fibonacci, e ainda assim estaria em tendência primária de alta. Não vejo hoje, nem aqui no curto prazo, drivers relevantes para fazer romper essa região de acumulação, mas vejo sim a temporada de balanços corporativos podendo nos ajudar bastante, assim como o encaminhamento da reforma administrativa, que pode ser decidido nas primeiras semanas, assim que o Congresso voltar do recesso. Então, por enquanto, movimento totalmente previsível, dentro de uma bandeira, uma região de acumulação. Temos aqui o dólar, que tinha iniciado um movimento de queda e foi revertido no caminho, agora forma uma flâmula e parece querer subir. Então, aqui temos uma região bem ampla, né, dos 4,87 até os 5,88, no intervalo aí de R$1, em que ele está lateralizado, mas com sinais que vai subir. Tá? Eu não sei o que pode acontecer, inclusive a retirada de estímulos pelo Fed pode sim alavancar ainda mais o dólar. E temos agora, para finalizar, as bolsas dos Estados Unidos, que estão belíssimas, renovando recordes históricos. Aqui eu estou vendo o S&P 500, rompeu o recorde histórico, fez um pullback e tem tudo para renovar recordes. Nasdaq, com as empresas de tecnologia, também fez um movimento parecido, renovando recordes históricos e indicando uma movimentação de alta, assim como Dow Jones, que também está rompendo recordes históricos e está mostrando um gráfico bem interessante. Então, gente, graficamente Nova York vai muito bem, Bitcoin melhorou bastante e Ibovespa continua em região de acumulação, com o investidor ainda saindo da bolsa e, como eu disse para vocês, sem dinheiro novo no mercado. Então, o Ibovespa é interessante agora para empresas pontuais, sobretudo as que estão chamando mais atenção devido à proximidade do calendário de balanço. Então, fiquem atentos às notícias, às empresas que estarão nos holofotes e aos IPOs, nem todos eles estão sendo uma boa opção. Cuidado, você que não é especialista em IPOs, é muito difícil operar IPOs e é uma roleta russa, tá bom? Então fica aí a dica para vocês e volto na terça-feira com mais um panorama da semana. Até lá!